Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. Antes de iniciar o assunto do vídeo, eu vou rodar a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Bom, mais uma vez agradeço por sua audiência, por sua companhia aqui no meu canal. Aproveita, deixe sua curtida, seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, aproveite, faça sua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado a cada novo vídeo, a cada nova live do canal. E abaixo da descrição de cada vídeo, eu sempre vou deixar no comentário fixado meus dados bancários para transferência, depósito, o Pix, o site do Apoia-se e do Padrim, para o caso de você desejar ser um apoiador, apoiadora, colaborador ou colaboradora do meu canal, para me ajudar a manter esse trabalho aqui. Então vamos lá, um vídeo que eu estou iniciando, então eu vou falar sobre um assunto e quero saber a sua opinião sincera. Você também compartilha do pensamento de que a universidade, por exemplo, deve ser privada, ou seja, deve ser apenas para quem pode pagar e, consequentemente, ela vai ser limitada, ela vai ser uma universidade para poucos, ou seja, o ensino superior estaria ainda mais restrito porque seria limitado a quem possa pagar, e sabemos que nem todo mundo tem condições, principalmente no momento atual, não só pela pandemia, mas por uma crise, uma recessão econômica que afeta vários países no mundo inteiro. Muitas pessoas muito mal têm o que comer, e aquelas que têm condições de se alimentar bem e podem ter uma educação de qualidade, muitas vezes não podem pagar a educação privada. Eu, na minha época de infância, minha mãe tinha condições de pagar a escola particular para mim e para minha irmã, mas com o passar dos anos isso ficou inviável, e ao longo do tempo eu fui percebendo que a educação privada ela foi tendo um aumento significativo, bem acima da inflação, e muitas pessoas não puderam acompanhar. Algumas pessoas pagam a escola para os filhos fazendo um grande sacrifício, abrindo mão de muitas outras coisas, porque o ensino privado é caro. E o ensino público, ele é pago com os nossos impostos de cada um, na tentativa de oferecer um ensino de qualidade para todos, independente se a pessoa pode ou não pagar. Essa é a diferença, porque o sistema privado, se você não tem dinheiro, você não pode estudar. Já o sistema público, a pessoa não precisa comprovar renda para ela ingressar. Basta ter vaga e ela se inscrever. E nos últimos anos, não nos últimos 3, 4, 5 anos, mas nos últimos 10, 15 anos, o ensino superior foi democratizado para muito mais pessoas. O acesso ficou mais facilitado ou menos dificultado, vamos dizer assim. O número de vagas se ampliou. Na sequência desse vídeo, talvez no mesmo vídeo aqui ainda ao final da descrição ou numa sequência, eu vou trazer alguns dados, inclusive falando sobre o período onde eu pude ingressar na universidade. Apenas no ano de 2012 eu fiz faculdade. Isso foi através do Enem do ano de 2011, que me foi também proporcionada essa oportunidade através de um curso pré-universitário público em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Prefeitura de Nova Iguaçu no ano de 2010 e 2011 também. Foram 2 anos seguidos onde eu fiz ali um pré-universitário chamado de comunitário, né? E muitos dos meus colegas de classe, de turma e das outras turmas, nesses 2 anos, ingressaram na universidade. Muitos no ano de 2011 ainda, né? Outros em 2012 como eu, e alguns posteriormente. E eu mantive contato e ainda mantenho contato com vários desses colegas, e muitos deles conseguiram até já concluir sua faculdade, a maioria, como eu concluí em 2018. Né? Então é isso, e isso tudo se deu através de políticas públicas de educação, porque assim como a criança, toda ela deveria ter
condições, todos os pais, encontrar vaga na creche para seu filho, para que eles possam trabalhar, a criança já na idade escolar, para após a creche, no ensino fundamental, deveria encontrar vagas também para poder já começar a pensar no futuro. E, consequentemente, o ensino médio também deveria ter vagas para todos. Às vezes não é possível. E o ensino superior, na época dos meus pais, consequentemente mais ainda dos meus avós, isso era coisa para poucos. Até poucos anos antes de eu fazer faculdade, eu não imaginava fazer faculdade. Tanto porque eu ainda não tinha me definido numa área, um curso, uma graduação, quanto eu pensava que aquilo estava fora do meu alcance. Porque as pessoas próximas a mim que eu tinha contato, que faziam faculdade, geralmente faziam faculdade particular, ou quem tem condições ainda hoje de pagar um curso preparatório para poder ter mais condições de ingressar na universidade pública, tanto federal quanto estadual. E isso, a partir de 2002, começou a ser mudada essa situação. Mais vagas foram abertas, tanto em parceria, convênios com universidades particulares, com bolsa integral ou 50%, através do ProUni. Mais para frente, em outro vídeo, eu vou trazer detalhes de números, de quantas essas políticas foram implantadas, o número de vagas abertas, quantas pessoas se formaram, e, consequentemente, também o SISU, que é essa oportunidade do ingresso na universidade pública, federal ou estadual no Brasil inteiro. E eu ingressei nesse período. No ano em que eu fiz o Enem, pela primeira vez na minha vida, em 2011, tanto eu consegui uma boa colocação para conseguir uma bolsa integral na faculdade privada, eu vou trazer esses detalhes depois, eu fiquei em segundo lugar em 2 universidades privadas, escolhendo o curso na área da informática, da área da computação, que eu também gosto muito. Eu fiquei em segundo lugar para bolsa integral em 2 universidades, Universidade Abel, Nova Iguaçu e Estácio de Sá. Cheguei até aí no primeiro dia de aula na Estácio de Sá, no curso de Sistemas de Informação. Mas eu fui reclassificado pelo SISU para ingressar na Universidade Federal, na UFRJ no caso. E aí eu escolhi o curso de Ciências Sociais. E aí consegui uma das vagas dentro do sistema de cotas para alunos que vieram do ensino público. Então, eu entrei nesse sistema de cotas para alunos que vieram do ensino público. Porque antigamente, vamos dizer assim, não existia esse sistema de cotas. Quem não podia pagar, não pagava e também não fazia faculdade. Ou ingressava, concorria todo mundo, a poucas vagas, e quem tinha mais condições? Quem tinha condições dos pais, principalmente, pagarem um curso preparatório. E geralmente não é barato. Então nós temos que reconhecer esses avanços, que o Estado proporciona, independente do governo. O Estado, quando fala Estado, se fala de federal, nível federal, no caso o governo federal, se fala de estadual, em cada estado da nossa nação, e se fala das prefeituras, sendo que a universidade é de competência dos estados e da federação, no caso do sistema público. Então, assim, vou trazer depois esses detalhes, esses números. E nem todo mundo é obrigado, óbvio, a escolher uma faculdade. Você precisa ter oportunidades. Tem pessoas que escolhem um curso técnico, ou profissionalizante, ou trabalham por conta própria, ou escolhem, ou por alguma vocação natural, familiar, um talento, enfim, influências e oportunidades, a pessoa segue na carreira artística, no esporte, na música, enfim, e nem sempre há uma necessidade de ter uma formação especial, específica ou superior. São habilidades que que o ser humano desenvolve, mas algumas áreas necessitam da formação técnica, da graduação, da pós-graduação, e é importante oferecer a oportunidade para todos. Então isso me foi oferecido e eu ingressei. E aí vai depender que curso a pessoa escolhe, se aquele mercado de trabalho, naquele momento, naquela área, é amplo, tem pouca vaga, tem muita vaga, qual o salário, a renda, as oportunidades de crescimento na carreira. Isso é uma questão que cada pessoa vai definir de acordo com
por personalidade, potencial, habilidades, interesse, etc e tal, horário, né, distância. Seria bom que em todo município, em cada bairro tivesse uma universidade, pelo menos para que as pessoas pudessem ter acesso mais fácil, porque também não adianta ter o acesso formal no sentido da vaga, da oportunidade, mas essa universidade ficar distante. Assim como muitas pessoas trabalham longe de casa, pessoas estudam muito longe de casa, isso também dificulta. Então vou tentando caminhar para o final do vídeo com algumas questões aqui para você refletir e falar comigo, né? Eu fiz essa introdução, mas eu vou falar sobre uma declaração que o nosso atual ministro da Educação deu recentemente. Ele disse que defende que a universidade deveria ser para poucos, porque segundo ele, a pessoa é mais útil quando vai para um instituto federal, onde se forma um técnico em alguma área da indústria, por exemplo, e que a universidade, pelo fato de não ter, talvez, na visão dele lá, não tem vaga para todo mundo e tal, e ele alegou que você encontra muitas pessoas realmente com graduação, até doutores, né, às vezes, em trabalhos informais, por questão de mercado de trabalho. Por exemplo, você tem muito hoje em dia motoristas particulares que trabalham por aplicativo e nessas plataformas, né, de aplicativo, que tem uma graduação, mas naquele momento ela não tem uma colocação no mercado de trabalho na área onde ela se formou. Isso é uma questão momentânea, às vezes uma questão econômica que o país atravessa. Mas você querer cessear, limitar o acesso, alegando que uma pessoa com um curso técnico profissionalizante para trabalhar na indústria, ela é mais útil à sociedade, isso é discriminatório e não faz sentido nenhum. E aí ele alegou, comparou com outros países que, segundo ele, tem poucas pessoas que fazem faculdade. Eu vou deixar o link aqui na matéria, né? Então tem várias notícias, né, vários links sobre essa declaração do ministro. Ele deu uma entrevista no programa da TV Brasil, tem um link no YouTube, eu vou deixar o link aqui, e tem algumas matérias onde ele fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, vou ler só uma introdução rápida de uma dessas notícias. E eu pergunto, você acha que isso é correto? Você acha que deve ser mais limitado do que já é? Porque você tem que selecionar a pessoa pela classe social, onde a realidade dela é mais coerente, que ela faça um instituto federal, um curso técnico profissionalizante. Então você está querendo definir, não, você não pode almejar uma faculdade, um mestrado ou doutorado. Você não pode ser doutor, cientista, você tem que se limitar a trabalhar na indústria ou no comércio. Isso é absurdo. Então ele fala sobre isso, né? E ele diz que, segundo ele, isso é uma coisa que tem que ser averiguada, países como a Alemanha, poucas pessoas fazem universidade. E ele falou que tem muito engenheiro, advogado dirigindo Uber porque não consegue colocação. Se fosse um técnico de informática, conseguiria emprego, porque tem uma demanda muito grande, afirmou. Ainda que seja verdade que a área da tecnologia, por exemplo, a tecnologia da informação, que a área do TI, da tecnologia da informação, uma área bem específica, tem vaga sobrando há alguns anos, só que nem todo mundo se interessa por essa área, ou tem potencial, habilidade, ou gosto, ou deseja trabalhar com isso. Não é porque um mercado de trabalho ele tem vaga disponível que você vai forçar a pessoa, não, vai para essa área porque aqui tem vaga. Porque tem que ser uma questão de pessoal. Eu gosto da informática, para dar uma ideia, como eu citei aqui no início, cheguei a conseguir uma bolsa integral para um curso superior na área de tecnologia da informação, mas só na primeira aula eu comprovei que não era aquilo que eu queria, porque antes de você pegar a prática da informática, dos programas, desenvolvimento da tecnologia, da internet e tudo mais, você passa por uma parte teórica, com muita apostila, muita matemática, muita conta, e não é o meu interesse principal. Não seria, até por um gosto, uma satisfação pessoal, trabalhar especificamente com isso. Eu prefiro, porque se identifica mais com a minha personalidade, a área de humanas, onde ali eu trabalho os temas sociais, as reflexões, a filosofia, a sociologia, as análises, né, dos temas, política também. Isso é o que me interessa, é o que me dá prazer, independente se o mercado de trabalho é escasso e se não é bem valorizado ou remunerado, como eu sou professor. Eu sabia disso desde o início,
Só que eu não escolhi visando um dinheiro, o futuro na carreira. Eu visei aquilo que me faz bem, que só por estar estudando aquela área eu estava satisfeito. Não foi um peso para mim aquela faculdade, porque era uma coisa que me dava ânimo a cada dia. Eu gosto da leitura, eu gosto da reflexão, da antropologia. Então você não pode nem cercear pessoas e nem obrigá-las a fazer uma determinada área, porque aquilo ali tem mais possibilidades para ela. Você tem que dar oportunidades alternativas para as pessoas. Então o ministro da Educação deu essa declaração. Eu pergunto, o que você acha disso? E ele deu outra declaração também muito polêmica, que eu vou falar sobre esse assunto mais para frente em outro vídeo, que ele falou também que alunos com deficiência atrapalham os demais alunos em sala de aula, citando, né, pessoas com problema cognitivo ou mental e tudo mais. Ou seja, mais uma declaração discriminatória, preconceituosa do nosso ministro da Educação. E eu digo para você, eu tenho uma deficiência física e certamente muitas pessoas até hoje se incomodam ou com a minha presença em algum ambiente, em sala de aula, porque você necessita às vezes de uma atenção especial, de um cuidado. Por exemplo, acessibilidade, a pessoa precisa de rampa, a pessoa com deficiência visual ou auditiva precisa de um apoio, de alguém acompanhando, de um monitor, né, de alguém ali dando uma atenção especial. Isso é para poder incluir as pessoas no processo e não excluir as pessoas que, por conta de uma deficiência que não foi escolha dela, não pode cercear de participar do meio social em todas as atividades possíveis. Uma pessoa com deficiência deve ter o direito garantido de se divertir, direito ao lazer, ao esporte, ao estudo, ao trabalho. Tanto nós temos agora, vamos ter a Paralimpíada em Tóquio. Agora, essa mentalidade desse ministro da Educação é nessa linha. Você tem uma deficiência, então você tem que ficar isolado, porque você vai dar trabalho aos outros, vai incomodar, vai necessitar de uma atenção especial, de um cuidado especial. Então nós vamos... É como se estivesse matando a pessoa aos poucos. A nossa sociedade já é preconceituosa o suficiente com as pessoas com deficiência, com o negro, com a mulher, com o indígena, ou com outras populações, outros grupos que são considerados fora do padrão ou minoria. E ainda por cima você vem uma autoridade da educação que deveria proporcionar a inclusão, a diversidade, promover ali o acolhimento das pessoas, das suas mais diversas competências e habilidades, levando em conta suas limitações físicas ou mentais, e ver um discurso desse de exclusão, isso é crime. E mesmo uma pessoa que hoje é saudável, se considera saudável física e mentalmente, porventura amanhã pode passar por um processo traumático, acidente, doença, e se tornar também uma pessoa com uma deficiência e, consequentemente, com uma limitação e com uma necessidade diferenciada de atenção, de vaga, de oportunidade, de cota, para que ela seja integrada na sociedade. Então nós não podemos permitir isso. Eu vou deixar os links, né, desses assuntos, dessas matérias, e você vai me dizer. Por si só, a sociedade já é de exclusão, já não é tão democrática como deveria, porque pessoas têm realidades diferentes. Nem todo mundo tem condições financeiras, nem todo mundo tem uma estrutura familiar, ou dependendo de onde nasce, da cultura, da realidade local, geográfica, do clima, tudo isso influencia para que pessoas tenham mais dificuldades para encontrar uma área de atuação profissional, sustentar sua própria subsistência, se alimentar e alimentar sua família e tudo mais, e pensar no futuro melhor, quem sabe. Agora, além disso, você ainda tem pessoas da gestão pública, do Estado, que deveria proporcionar essa agregação de quem não tem condições, de quem por alguma razão não está incluído por questões econômicas, sociais. Você deveria abrir o espaço para todos. Então, isso é muito triste. E eu vou deixar isso para essa reflexão para você. Porque esse pensamento é daquela teoria, daquela ideologia de que se você veio de uma família em condições favoráveis, econômica, classe social elevada, você pode fazer faculdade onde quiser, fazer o curso que quiser, viajar, ter acesso à cultura, literatura, ao lazer, ao esporte, a tudo, aos bens de consumo. E você, por ter nascido numa condição
com mais limitações econômicas, às vezes questões familiares complexas, né? E você já tem a limitação econômica, que não te permite o acesso a muitas coisas. E aí que o Estado entra, para proporcionar, de acordo com a condição de cada indivíduo, para que ele tenha um mínimo de direito de acesso à educação, à saúde. Isso deve ser incluído. Isso é política pública. Política privada é o que as empresas particulares fazem para incorporar seus funcionários, colaboradores, sua diretoria. Cada empresa tem sua política pública, regras e normas. Pode ser entendido como política. Política não é só partidária, não é só eleitoral. Política são um conjunto de normas e regras que regulamentam, que tentam normatizar, orientar, organizar um ambiente, uma instituição, um Estado e a sociedade como um todo. Então é isso. Eu quero deixar essa reflexão para você. Para muitos, ainda hoje, eu por ter uma deficiência física e ser nascido numa condição social e econômica com limitações, com dificuldades, eu deveria ser excluído do convívio social. Seria mais difícil para mim trabalhar, antes disso, estudar, ter vaga, ter acesso, ter oportunidade de trabalho dentro da minha limitação que eu pudesse desenvolver e, consequentemente, futuramente, pensar no curso superior, se fosse do meu interesse, para ter condições de disputar o mercado de igual para igual, dentro das minhas limitações, aproveitando as minhas capacidades e aprendizado e competências. Mas já tem as nossas limitações, imposições e barreiras naturais pela nossa deficiência física ou condição social. E aí vem o poder público, o Estado, ou uma parcela do empresariado, da elite, das pessoas que não viveram e não vivem uma situação de limitação, que tem esse pensamento de exclusão, de discriminação. Isso é inaceitável no dia de hoje. As pessoas querem ter acesso a tudo que elas têm condições de comprar, mas não pensam em quem não pode. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. Eu vou deixar essa reflexão para vocês. Aqui é o Trem Passando ao Fundo. Espero que em poucos meses eu não passe mais por isso, dessa interrupção, porque o viaduto está sendo construído. Espero que essa obra termine logo e a passagem nível seja fechada. Não há necessidade mais do trem apitar, porque não vai ter mais ninguém cruzando a via férrea, e isso vai me facilitar bastante esse trabalho também, de não ter que ficar interrompendo o vídeo ou com esse incômodo, que não é só por mim. Eu penso em você que está assistindo e que não é nada agradável, né? Então é isso, para você ver. É mais uma comparação que eu faço. As minhas limitações técnicas aqui do meu ambiente. Não tenho meu quarto, não tenho, muito menos eu tenho uma sala acústica para fazer meus vídeos, com isolamento, com a iluminação profissional, com tudo para fazer meu conteúdo. Não tenho. Eu preciso me adaptar à minha realidade de iluminação, de parte técnica, e o ruído externo que interfere, que atrapalha, às vezes tem que interromper. Já basta também a nossa conexão à internet, que não tem a mesma qualidade que deveria de outros países mais desenvolvidos. Então, quando nós temos essas limitações, de acordo com nossas próprias condições materiais, é aí que o Estado entra para tentar igualar, ou se não igualar, no mínimo minimizar essas desigualdades sociais que fazem com que algumas pessoas estejam lá no topo da hierarquia social, em condições econômicas, com o seu dinheiro aplicado, com seus imóveis, com sua boa formação, com suas condições, com herança, ou com seus bens, ou com suas empresas, etc. e tal, seus investimentos, e pode usufruir do bom e do melhor dessa vida, dessa terra. Enquanto lá na camada inferior, na base da nossa pirâmide social, temos pessoas que não escolheram, enquanto estavam no embrião, elas não pensaram, eu vou nascer pobre e miserável e na favela, e consequentemente não terei tanta oportunidade da vida, e aí quem sabe eu terei que apelar para algo para poder matar minha fome e matar os desejos de ter coisas que as outras pessoas têm. E a todo momento estão esfregando na nossa cara, fazendo com que a cada dia a vida dessas pessoas se torne pior, mais infeliz.
porque ela é levada a todo momento a pensar que a vida dela é infeliz porque ela não pode ter o que o outro tem. Então isso, gente, é de uma crueldade tão grande que às vezes eu fico muito indignado, tá? Então eu vou falar sobre todos os sistemas sociais que me incomodam, tá? Eu entendo que sempre vai haver diferenças, isso também é justo. Se alguém teve uma boa sorte de nascer numa família tal e as oportunidades chegaram para ela e ela desenvolveu, aplicou dinheiro e usou bem aquilo e tal e cresceu e ficou rica, milionária, bilionária, sem problema nenhum, desde que ela não use isso para explorar pessoas, agir na ilegalidade para enriquecer cada vez mais e destruir o meio ambiente. E eu entendo que algumas pessoas, por vontade própria, ele é preguiçoso, ele não tem objetivos altos, ok, que ele queira viver naquele mínimo, mas toda pessoa deveria ter o mínimo garantido para sobreviver: alimentação, moradia, saúde e educação. Ainda que não tivesse direito a passeios no estrangeiro, viajar de avião, usufruir de tantas maravilhas como muitos podem, mas o mínimo deveria ser garantido para todos. E o mínimo não é luxo, o mínimo é o mínimo da dignidade humana, tá? Então isso está incluído na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é outro tema que eu vou sempre procurar trazer aqui e vou trazer em detalhes, com números, com dados, com fatos, com referências, para você mesmo poder tirar a sua conclusão. Com toda a minha limitação, significa que eu vivo reclamando da vida? Não. Procuro reconhecer as oportunidades e reconhecer minhas falhas. Quando eu fui displicente, relaxado, não aproveitei oportunidades, isso é óbvio que eu tenho que reconhecer. Agora, não posso reclamar das oportunidades que eu tive e não aproveitei. Agora, as oportunidades que me são negadas, ou são oportunidades que são dificultadas para mim de acesso a qualquer coisa, isso não dá para aceitar. Devemos viver num mundo, numa sociedade inclusiva, que deva respeitar a todas as diferenças, dentro do limite da legalidade, conviver da melhor maneira possível com todos, os pensamentos e crenças e culturas, e que todos tenham um mínimo de dignidade. Uns vão viver muito bem, e espero que com isso tenham condições e consciência de ajudar a outras pessoas que não têm tanto, porque muitas pessoas nessa vida vão ficar muito ricas, vão morrer sem usufruir de tudo que ganharam, vai ficar dinheiro para algum herdeiro da família e muitas pessoas morrem sem deixar herdeiro e fica o dinheiro aí para o Estado. Muita gente mesmo, por ganância, por ambição e etc., né, acabam nem usufruindo de tudo que ganham nessa vida e deixando dinheiro ainda no colchão e perde o valor, dinheiro guardado em algum lugar, muitos imóveis e mansões e terrenos, empresas e carros perdido por aí, e às vezes não deixa um herdeiro, porque fica sozinho na vida, não tem filho, não tem família, ou só aquelas pessoas que não criaram bons vínculos nem familiares e ficam sozinhas, isoladas, e quando morrem fica o dinheiro aí em algum fundo, em alguma poupança, em algum banco. E o que adiantou? Toda a ganância, toda a riqueza, todo o acúmulo ao longo da vida, para depois ela deixar. Então isso é de um egoísmo tão grande que chega a ser desumano, para falar assim, embora eu saiba, tenha consciência que o ser humano é isso mesmo. Ele é capaz de coisa maravilhosa, de doar, se entregar, de dar dinheiro, de comprar, de ajudar, de adotar uma criança, de ajudar numa boa causa ambiental, animal, e seja o que for, humanitária, e ao mesmo tempo o ser humano é capaz de atrocidades e crueldade. Temos que ter essa consciência. Mas eu sempre tento manter um pensamento positivo, otimista, dentro da realidade. E vou finalizando esse vídeo, perdoe até às vezes um desabafo, porque são coisas que ficam entaladas para a gente poder falar, e eu vou aos poucos tentando dosar em vários vídeos para trazer esses assuntos. E o tema da educação, acesso ao ensino superior, que é o específico desse vídeo, eu vou deixar informações no link e peço a sua colaboração. Deixa sugestão, crítica, comentário, mas me ajuda a expandir cada vez mais o canal para que mais pessoas cheguem e me ajudem a melhorar. Se eu estiver cometendo alguma falha, que eu seja orientado por vocês mesmos, para poder direcionar aqui. Sempre vou deixar minha opinião com sinceridade e transparência, mas procurando trazer o que são fatos, dados, o que são
fatos históricos e até fatos que são subjetivos ou para nossa reflexão, porque cada um tem condições de pensar e tirar sua própria conclusão. Vou finalizando. Se você esqueceu, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, colabora aqui de acordo com suas capacidades e condições e me ajuda a melhorar esse trabalho a cada dia. E é isso, vou finalizando. Até o próximo vídeo. Se cuida. E a vida não é fácil, a vida é difícil para todos, para uns mais do que para outros, mas o importante é a gente tentar promover o máximo de igualdade, de oportunidade e direitos para todos. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.